Bom, sabemos caracterizar bem todas as lesões, as imagens, né? E temos que usar nossa classificação, né? Hoje em dia é inadmissível, né, a gente fazer um método de imagem e não ter uma classificação BIHAD sendo utilizada nesse diagnóstico, né? O BIHADS é um atlas, né? Nada mais é do que um atlas, de fácil leitura, né? A gente já tem ele em língua portuguesa. Ele utiliza uma linguagem clara, ele tem um relatório objetivo e achados de impressão diagnóstica. Gente, só um minutinho, só um minuto, por favor. Pessoal, Carlos, pessoal, desculpa, gente. Então, vamos lá. O que a gente fala do BIHADS? Ele é fundamental e tem que saber utilizar. E é importante a gente poder definir cada classificação. Então, como é que é a estrutura do laudo do BIHADS? Ele tem a indicação do exame, ele tem uma descrição sucinta da composição da mama, que vocês já sabem muito bem, que a gente já viu nos 3 métodos, como é que é essa composição da mama. Temos que descrever qualquer achado importante, né? Uma descrição objetiva. E por que tem que ser objetiva? Porque não adianta falar de lesão parcialmente definida no contorno ovalado. Não, gente, é aquela caracterização que a gente já falou, e é dessa forma, ou seja, uma descrição objetiva, e já está muito bem definido quais são os critérios que a gente define essas imagens. Vamos comparar com exames anteriores, que isso é muito importante, que vai realmente definir para a gente uma categoria 3, ou de 3 passar para 2, ou de 3 passar para 4, né? E a avaliação, que é a classificação, a categorização. Pelo FDA, eles preferem até que se coloquem os nomes e não a numeração, ou seja, eu prefiro colocar BIHADS normal do que BIHADS 1, segundo o FDI. A gente aqui utiliza muito mais a classificação numérica. E, finalmente, a conduta, que, por sorte, nessa última recomendação do BIHADS, eu trouxe para vocês até a página que está mostrando isso, há uma dissociação de categoria e de conduta. A gente não precisa ficar amarrada aquela coisa, 3 controle em 6 meses, 4 biópsia, 2 controle anual. Se a gente pode dissociar a conduta aos achados, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eu deixo aqui, olha, a página 127 do BIHADS, porque é muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem como é que a gente faz adendos, como é que a gente faz notas, como é que a gente escreve isso. Quaisquer discussões verbais entre o radiologista e o médico solicitante ou a paciente devem ser documentadas no laudo original ou em um adendo no laudo. Então, pode ser que vocês tenham um diagnóstico, vocês solicitam uma revisão de laudo e isso virá no adendo do laudo. A gente não vai modificar o nosso diagnóstico, não modifica o nosso laudo, e no adendo virá essa nota, essa observação. Isso é muito importante, principalmente para quem no futuro daqui queira fazer também a parte da imagem. Então, vamos lá, de 0 a 6, o BIHADS, 0 incompleta, tem que ter avaliação adicional. Então, a gente tem que complementar essa imagem, ou por incidências mamográficas adicionais, que isso é muito importante, tá? Então, às vezes, a gente solicita a paciente o retorno, ela não quer solicitar para repetir essas imagens, e infelizmente a gente não tem como caracterizar. É uma simetria? Não é? É um tecido mamário? É uma lesão? A calcificação é leite de cálcio? Não é? A gente precisa dessas incidências mamográficas adicionais, e por vezes, não é raro, a paciente se nega a fazer. Então, a gente acaba dando uma categoria 0 e sugere essa incidência adicional. Repetição por outras técnicas, por outras razões técnicas, comparação com mamografias anteriores, pode levar a um BIHAD 0, ou então avaliar por outro método, e o mais comum no nosso dia a dia é ultrassom, ou seja, um nódulo na mamografia dá BIHAD 0 e o ultrassom define se é sólido, cístico, benigno ou maligno. Não utilizar nos casos de imagem diagnóstica que justifique a avaliação adicional com ressonância. A ressonância é um exame pouco disponível, tem um custo elevado e tem limitações técnicas. Se você vai dar BIHAD 0, que a paciente precisa de uma ressonância diante de um exame diagnóstico, e essa paciente não consegue fazer a ressonância por qualquer motivo técnico, né, ou limitação dela própria por uma claustrofobia, ela continuará com esse exame diagnóstico categoria 0. Então tem que ter muita consciência.
Exemplos: nódulo visto pela primeira vez na mamografia, sem correlação com ultrassonografia ou comparação com mamografias anteriores, BIRAD 0. Nódulo suspeito à ultrassonografia em paciente jovem de risco que necessita de mamografia para correlação. E o principal aqui, que eu acho uma das características mais importantes para paciente já operada de câncer de mama, a diferenciação entre cicatriz cirúrgica e recidiva. A ressonância magnética realmente aí ela vai ser a mais precisa. Ultrassom e mamografia podem gerar alguma dúvida e realmente a ressonância aí vai definir de forma mais adequada. Situações em que a ressonância não é um exame apropriado, ou seja, uma categoria 0, e sugerir uma ressonância. Quando é realizado em vez de uma biópsia, para um achado suspeito de mamografia e ultrassom, ou seja, a paciente tem um BIRADS 4 na mamografia ou na ultra, e o colega pede uma ressonância para ver se é suspeito ou não, ok? Ele não substitui a biópsia. Alternativa ao BIRADS 3 na mamografia e na ultra. O BIRADS 3 ele tem que ser seguido onde o método diagnóstico classificou aquela categoria 3. Então, se eu tenho 3 na mamografia, não adianta eu querer fazer uma ressonância para ver se aquilo vai continuar em categoria 3 ou não, ok? Avaliação de achados benignos, como ginecomastia, nódulos bilaterais, linfonodos, necrose gordurosa, e avaliação, às vezes, de tênue e distorção arquitetural, que também é um achado mamográfico. Então, essas situações, a gente não tem por que dar um BIRADS 0 e indicar uma ressonância magnética. BIRADS 1 negativo, ok, o rastreio conforme a faixa etária. 2 achados benignos. O que é o BIRADS 2? Essa é a lista de categorias do BIRADS 2. Cistos simples, complicados, microcistos agrupados, coleções líquidas pós-cirurgias, fibroadenomas calcificados em evolução, prováveis fibroadenomas estáveis, ou seja, quando existe já estabilidade de 2 a 3 anos, calcificações benignas, corpo estranho, marcador de biópsia, clipe cirúrgico, lesão contendo gordura, como cistolioso, lipoma, galactocélia, martoma, linfonodo intramamário, os implantes estão nos íntegros ou não, e a distorção de cirurgias ou uma cicatriz cirúrgica estável. Estas imagens são categorias 2, não é o nosso foco da aula, mas vocês têm que saber que é 2. Categoria 3, provavelmente benigno, temos até 2% de chance de malignidade. Então, o que a gente faz? A gente sugere um curto prazo, um controle. O ideal seria o controle daquela lesão. Né? Então, quando a gente faz o controle em 6 meses, seria um controle unilateral. Né? Claro, se a lesão for unilateral. Por exemplo, no achado de microcalcificações, de calcificações, BIRADS 3, eu posso, dali a 6 meses, apenas realizar a incidência ampliada daquela mama e saber se teve alguma modificação ou não. Tá? Então, primeiro prazo é em 6 meses. Depois, realmente, a gente vai para um controle 6 meses depois, que daria um ano bilateral, e aí a gente controla entre 2 a 3 anos, conforme o tipo de imagem, para ver a estabilidade dessa lesão. Com relação às lesões nodulares, é descrito que quando há um aumento de mais de 20% na lesão, ela seria reclassificada como categoria 4 e iria para a biópsia. Tá? Agora, só porque aumentou é câncer? A gente sabe que não, fibroadenoma, né? Paciente jovem tem um crescimento, isso pode acontecer, mas é desta forma. Em mais de 20% do aumento de uma lesão nodular, ela passa para a categoria 4 e é indicada uma biópsia. Não se utiliza mais a lesão palpável com características benignas ser uma categoria 4 só por ela ser palpável. Antigamente era dessa forma. Hoje em dia a gente sabe que não é mais assim. 3, BIRADS 3 só tem essas 3 imagens, não tem mais nenhuma imagem que seja BIRADS 3. É o nódulo sólido, circunscrito não calcificado, assimetria focal, galera, assimetria focal. Ela é vista em 2 incidências mamográficas, ok? E grupamento isolado de calcificações pontiformes. Todas as outras calcificações suspeitas são BIRADS 4 e biópsia, ok? Categoria 4 é um achado suspeito, né? E aí sim vem aquela sensação, né? Para nós não muito confortável, né? Porque a gente tem de 3 a 94% de chance de malignidade, ou seja, todas as lesões estão aí envolvidas, a indicação é biópsia, mas houve a opção, né? Opcional, a estratificação dessas lesões em categoria 4A, 4B e 4C. Né, dividido dessa forma, pela possibilidade maior ou menor
de ser uma lesão maligna. Então, 4A são essas características, né? O nódulo sólido, parcialmente circunscrito, com características ultrassonográficas de fibroadenoma, cisto complicado palpável único e provável abscesso. Isso a gente pode manter um controle após o resultado de uma biópsia benigna, porque a gente tem uma possibilidade muito pequena de ser câncer, ou até não fazer biópsia num 4A, em que possa ser o pensamento de um provável abscesso, por exemplo. A imagem é feia, a imagem tem morfologia suspeita, tem características suspeitas, porém a relação com a clínica e com a história da paciente possa sugerir um abscesso, né? Então a gente pode caracterizar como 4, por ser uma lesão suspeita, mas um 4A não fazer biópsia, isso o BIRADS atualmente nos permite. 4B de 10 a 50% são calcificações amorfas ou pleomórficas finas e um nódulo de margem distinta. E o 4C, realmente, sim, aí a lesão suspeita, um nódulo sólido novo, indistinto, irregular, um novo grupamento, calcificações finas, lineares, ramificadas.